Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. O programa O Mundo da Criança vai falar hoje de um tema muito bacana mesmo. Pai e filho vencendo os limites é o tema do nosso programa de hoje. Ao meu lado ele, Dr. Francisco Agostinho Júnior, médico, professor, pediatra, e está aqui com a gente hoje, particular amigo, para falar um pouco sobre este assunto. Dr. Francisco, sempre uma alegria e uma honra tê-lo aqui ao meu lado. Muito boa tarde, Marcos. Muito boa tarde a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Realmente, hoje nós temos um programa especial, porque nós vamos falar sobre crianças especiais, gente especial, família especial. E realmente é uma história que mexe com o coração da gente, nós que trabalhamos muito com crianças, e vocês vão ver uma história que eu vou ler na íntegra, uma reportagem, Marcos, que a Folha de São Paulo publicou na sua edição de domingo anterior, domingo passado, sobre uma criança com paralisia cerebral e que recebeu os cuidados do seu papai, o seu apoio, durante os 4 anos de um curso de jornalista. E se formou. Então, e nós vamos ver. Criança, então, é um jovem. Mas como nós temos muitas crianças, eu acho que isso é uma motivação interessante para que a gente tenha tanta motivação, tanta oportunidade, tanta chance de agradecer a Deus. E essas histórias acabam sendo modelo para a gente se inspirar, para a gente dividir um pouquinho os valores que a gente tem com o alto, para que a gente realmente possa estar assim, sentindo quão privilegiado de vida nós temos, né? Nós somos, né? Então, realmente, eu quero começar o programa falando dessa história, lendo na íntegra essa reportagem da Folha de São Paulo do domingo anterior, para que realmente isso seja uma inspiração para nós que somos família, para você, telespectador, que tem o filhão aí, todo correndo, com saúde, com oportunidade. E de vez em quando a gente enrosca por coisa simples, né? Verdade, Por coisa simples. E você vai ver de não olhar para aquilo que é importante. E você vai ver que o comportamento desse papai é tão interessante que a gente se sensibilizou e fala assim, eu tenho que dividir isso com os nossos telespectadores do Mundo da Criança, porque realmente ele mexe com o coração da gente. Um pai muito dedicado, uma inspiração e uma maneira de ser que realmente eu entendo como um modelo para a gente, um modelo que faz com que a gente pense um pouquinho nos nossos valores. Então vamos para a tela, o Gustavo pode ajudar um pouquinho a gente e realmente você vê aí pai e filho vencendo os limites. A Folha de São Paulo trouxe a reportagem com esse tema. Pai assiste a aulas e ajuda filho com paralisia a se formar jornalista. Folha de São Paulo, 7/4/2013. E essa paralisia, Marcos, é uma paralisia cerebral. Certo? Então nós temos uma história e aqui vocês vão observar aí o pai e o filho aí na sua cadeira de roda e recebendo um carinhoso abraço de seu papai. E a história, a reportagem, nos mostra o seguinte, que nós vamos ler. Todos os dias, durante os últimos 4 anos, Marcos, o ex-bancário, pessoa aposentada já, o senhor Manuel Condés, que eu não o conheço, não é da cidade de Marília, não sei de onde é, 60 anos, dedicou a mesma rotina ao filho Marco Aurélio, 26 anos, que convive com sequelas severas de uma paralisia cerebral. Deu banho, penteou os cabelos, carregou-o no colo até o carro e o levou para a faculdade de jornalismo a 17 quilômetros de sua casa. O pai assistiu a todas as aulas durante o curso. Formou também. Anotou as lições dadas pelos professores, auxiliou o filho na feitura das provas, escrevendo no papel aquilo que ele soprava, ajudou intermediando pensamentos, foi o motorista do grupo de trabalho e o assessorou em entrevistas e em reportagens. Na semana passada, Marco recebeu o diploma da Universidade São Judas, em São Paulo, e Manuel viveu uma das noites mais emocionantes de sua vida, sendo o grande homenageado. Foi ovacionado pelos formandos
e recebeu da direção da faculdade uma placa de honra ao mérito. Merecida, né, mano? Rapaz, tô chorando só lendo o texto, imagina se eu tô lá. E ele diz assim: não fiz nada demais. Qualquer pai que tem amor ao filho também se dedicaria. Era um desejo dele fazer a faculdade e eu só ajudei a realizar, diz Manuel com os olhos marejados. Marco tem braços, mãos e pernas atrofiados. Fala com dificuldade, já foi submetido a 11 cirurgias reparadoras, usa cadeira de rodas e programa especial de computador para ter mais autonomia. Precisa de cuidados específicos para tocar o dia a dia. O único ponto meu que ainda não foi operado é o cérebro, brinco jovem, que lida com naturalidade com o estereótipo de que dos paralisados cerebrais necessariamente têm comprometimentos intelectuais. Então, um garoto submetido a uma experiência de vida, você vê, paralisia cerebral, 11 cirurgias reparadoras, ainda dá o direito de ser feliz e de fazer piadinha com a vida. Só não mexeram no meu cérebro. Mas ainda a história continua, ainda pela Folha de São Paulo, dizendo que esse garoto foi o destaque da turma. E aí diz o seguinte: o rapaz não só tem pleno domínio do intelecto, como na avaliação de colegas de turma e de professores, foi um dos melhores alunos. Imagine, né? Com o apoio do seu Manuel, o Marcão fez tudo. Vídeo para TV, programa de rádio e debate. Ele se destacou muito, tinha as ideias contundentes e sempre saía bem nas provas, conta Raquel Brandão Inácio, amiga do jovem e parte de seu grupo de trabalho de conclusão de curso sobre novas famílias. Professor e agora colega de profissão do rapaz, Celso de Freitas diz que pai e filho quebram um cenário comum de pessoas com deficiência, que é ficar dentro de casa e não enfrentar a vida. Para o mestre, Marco tem inteligência acima da média e Manuel foi tratado como um aluno, não como um acompanhante. Nas aulas de rádio, propus a eles fazerem apenas trabalhos escritos, mas à sua maneira, entregavam gravações de áudio. Ainda, extensão do corpo. O protagonismo que o pai teve e tem em sua vida é claro para o jornalista. Ele é uma extensão do meu corpo. Quando não posso fazer algo, ele está sempre ali para me ajudar, nunca para me atrapalhar, afirma Marcos. Agora o jovem, que gosta de rádio e de esportes, está atrás de uma vaga no mercado de trabalho. Quero usar o conhecimento que adquiri, quero ajudar os outros com o meu trabalho. Não fiz faculdade para ficar no Facebook. Pai e filho começaram uma nova empreitada. Estão fazendo aulas de inglês juntos, evidentemente. Nossa família está unida para tentar ajudar o Marcos a quebrar outras barreiras, declara Manuel. Então é uma história emocionante, né, Marco? Interessante, de um pai que foi para a faculdade com o filho com paralisia cerebral. Você pode dar uma lidinha aí na Folha de São Paulo de domingo passado. Essa é a reportagem que nós lemos na íntegra e que é realmente interessante, emocionante. E como eu disse, serve de modelo, serve um pouquinho de alerta para a gente que tem tudo e acaba realmente, às vezes, fazendo pouco. Mas a experiência que a gente tem com os pais, que dentro de casa representa sempre, Marcos, o elemento de segurança, o elemento que aparece na hora difícil. A mãe é aquele contato do dia a dia, tal, repreende aqui e tal, tem um confronto direto com os filhos. Mas na hora necessária, o pai realmente, e a gente tem experiência nisso, quando nós temos uma situação mais grave, o pai quer saber, o pai enfrenta, o pai cria situações de resolução e participa de uma maneira assim muito efetiva da vida do filho. Agora, nunca tinha visto isso. Um pai que vai para a faculdade, vai sentar lá no banco de aula, quase como um aluno matriculado, e fica lá 4 anos, todos os dias. Todas as aulas. Todas as aulas, acompanhando o filho, e para que esse filho chegasse no final e recebesse um diploma e ainda com honra e mérito, né? Então realmente a gente fica assim
impressionado com o fato, como que a dificuldade, o que ela é capaz de fazer com a gente, né, Marcos? Nós temos uma experiência com esse tipo de criança, nós cuidamos desse tipo de criança e nós sempre sentimos assim que a paralisia cerebral é realmente uma situação muito difícil dentro da casa, muito difícil para a criança. Os comprometimentos da criança são os mais variados. Há crianças que mantêm um nível bom de inteligência, mantêm um cognitivo muito alerta, como esse garoto, para fazer faculdade. Realmente o intelectual dele estava presente. E tem, às vezes, um comprometimento motor muito acentuado, como essa criança que nós vimos, que tem aí uma dificuldade. Vocês observam que aí ele está em cadeira de rodas, sendo cuidado aí pelo seu papai, e realmente porque tem um limite motor importante, né? Mas essas crianças, esse tipo de criança, eles causam assim algumas reações e têm um comportamento que às vezes assim nos surpreende. Então esse modelo de comportamento com o pai, do filho que tem paralisia cerebral, realmente é muito inspirativo. Você sabe, Marcos, que realmente o cérebro é o elemento que nos dá qualidade de vida, né? Nos dá uma situação assim, a individualidade, a maneira de pensar e tal. Mas quando ele lesado, quando ele sofre um agravo, isso pode ser durante a gestação, quer seja porque houve um problema com a mãe, um problema genético, às vezes um problema de uma infecção, né? Ou alguma situação que altera a placenta, a circulação do sangue, a oxigenação do sangue para a criança, ou mesmo durante o parto, né? Situações assim que o parto não vai bem, ou o parto é prematuro, ou há uma intercorrência com o parto e a criança sofre a falta de oxigênio, e aí realmente você pode ter essa situação da paralisia cerebral. Ou então quando a criança às vezes tem uma queda, né? Sofre um acidente ou tem uma infecção, uma meningite, por exemplo, uma meningite grave, e isso acaba levando a um agravo do cérebro, do desenvolvimento do cérebro, e aí nós temos esse tipo de criança que nós chamamos que tem uma paralisia cerebral, ou uma encefalopatia crônica não progressiva. Então realmente são crianças assim, que têm uma série de problemas muito particularizados, são crianças que têm muitos problemas do sistema digestório, e a gente vive aí indicando gastrostomia, porque eles não conseguem deglutir, sabe? Então são crianças que mexem muito com o coração da gente, mas que com trabalho, com a fisioterapia, com o trabalho da fono, com a nutrição adequada. E acima de tudo com a família, né? Com a família, você vê que acaba realmente a coisa evoluindo bem. Há pouco tempo nós estávamos numa reunião de família, sabe, e uma jovem com esse tipo de problema, e aí alguém disse assim, a gente está calculando para que mais ou menos uns 8 meses ela vai começar a dar os primeiros passos. Eu falei assim, e aquilo que estava sendo falado, foi falado para a pessoa com muita emoção. Está chegando a hora, está chegando a hora. Né? Isso já depois de quanto tempo, né? E eu disse assim, eu pensei comigo, poxa, em 8 meses, quantos passos eu não vou dar? Entendeu? Quantos passos eu não vou dar? Mas como aquilo é importante para eles? E aquilo estava sendo falado como uma maneira de agradecer a Deus, porque daqui a 8 meses haveria possibilidade da pessoa, né? Possibilidade de dar um passo. E é claro, em 8 meses nós não sabemos quantos passos nós vamos dar. E olha, não sei se em algum a gente lembrou de que realmente agradecia a Deus pelo passo que a gente deu. Então, essa família, esse modelo que nós não conhecemos, esse senhor, essa criança, eu acho que a gente quer dividir a emoção de uma história dessa para que realmente você aí valorize que o moleque está correndo, o moleque está brincando, o moleque está indo bem na escola e ele vai sozinho. Você vai trabalhar e o garoto vai para a escola. Ó, vamos olhar para cima e dar graças a Deus por tudo isso, porque realmente acaba sendo um privilégio. Claro que essas histórias são exceção, mas
a exceção, quando é com a gente é 100%. É verdade, aí é 100%. Aí é 100%. Né? Vamos para um intervalo rapidinho? É claro que vamos para o intervalo e fica aí a mensagem para você realmente ver nessa história um modelo muito interessante de família dedicada, de família de amor ao querido filhinho. Né? Rapidinho intervalo aqui no programa Mundo da Criança, não sai daí não que a gente volta para falar mais sobre esse assunto, tá bom? Até já!